Meus queridos, a todos, aquele abraço, uma boa noite e gostaria de desejar a todos que sejam bem-vindos à nossa nova disciplina, que é Protocolos em Ressonância Magnética. Galera, eu gostaria de fazer uma comparação entre a tomografia e a ressonância magnética. Na tomografia nós temos o tomógrafo, chamamos de gantry essa parte aqui. Olha só, galera, e dentro do gantry nós temos o tubo de raio-x e nós temos aqui do outro lado o banco de detectores. Entre o banco de detectores e o tubo de raio-x, nós temos o paciente que está sendo submetido aqui por um feixe de raio-x, pelo desenho. Então, olha só, galera, aqui nesse desenho, essa emissão que está acontecendo, sendo capturada, as imagens, pelo banco de detectores. E olha só o que acontece. No caso dos ecrãs do raio-x, o que acontece? Quando o feixe de raio-x ele é disparado e ele tem contato com o ecrã, acontece o quê? Uma fluorescência. Então, quando acontece a fluorescência, a imagem que foi emitida pelo feixe de raio-x, acontece a fluorescência no ecrã e aquela imagem ela é impressa na película de raio-x. Com os detectores acontece diferente, né? Os detectores, o que é que vai acontecer com eles? Eles vão ser atenuados, ou seja, eles vão ser recebidos por um conversor. Ele tem um conversor de imagem que transforma, recebendo aí essas imagens pelos detectores, acontece uma conversão de imagem e essa conversão é transformada aí em dados, né? E é encaminhada através de sinais elétricos para o computador, onde é transformado numa imagem. Olha só, galera, como funciona aí a tomografia. É diferente, né? Você tem aqui um tubo de raio-x e você tem aqui um conjunto de detectores, um banco de detectores. E você tem aqui o feixe de raio-x e o paciente no centro. É emitido, então, o feixe de raio-x, essa informação dessa imagem, então, é detectada e é transformada através de um conversor em dados, né, e é enviada ao computador, onde é transformada em imagem. Olha só, galera, nós temos aqui um tubo de raio-x e temos um feixe sendo emitido a um banco de detectores. Nós sabemos que hoje nós temos tomógrafo aí com grande potência, capacidade de gerar várias imagens ao mesmo tempo, né? A cada giro desse tubo aqui, nós temos uma quantidade de imagens, dependendo dos canais. Por exemplo, um tomógrafo de 24 canais, a cada giro do tubo, ele gera 24 imagens. Então, a cada, por exemplo, um tomógrafo aí de 64 canais, a cada giro do tubo, ele vai formar 64 imagens, e aí vai por diante. Bom, galera, nós temos aqui o pixel e nós temos aqui o voxel. Olha só, nós temos esse quadradinho aqui, chamado de matriz, o corte simples, que gera aquelas imagens coronais, a imagem sagital, a imagem axial. Nós temos aqui uma imagem matriz. Nós temos aqui o pixel, esse quadradinho aqui. Olha só, esse quadradinho aqui é como se fosse uma imagem bidimensional. Possui altura e largura, não tem muita profundidade, né? Então é como se fosse aqui um quadrado dividido em vários quadradinhos aqui. Esse quadradinho aqui é o pixel. Olha só, galera, e nós temos aqui o voxel, o tamanho do campo, corte do tecido. Olha só, nós temos aqui o voxel, ele já é um quadradinho com mais profundidade, né?
Ele é chamado de plano tridimensional e possui altura, largura e profundidade. Você vê que é mais profundo aqui, que possibilita aí gerar imagem em 3D, em três dimensões. Então, a tomografia ela tem uma capacidade hoje de gerar grandes quantidades de imagens de acordo com os canais. A tomografia ela opera de forma diferente, porque ela utiliza a fonte elétrica e utiliza também a fonte de radiação ionizante, né? Utiliza aí o raio-x para a produção da imagem. Produz imagem em 3D, produz imagem em 3D e com a capacidade aí de grande influência, ou seja, ela dá uma imagem padrão, uma imagem nítida, uma imagem perfeita, né? Hoje, com a tecnologia que possuímos, os tomógrafos estão bem avançados. Bom, meus queridos, a matriz da imagem digital é composta de linhas e colunas de pequenos blocos. Pixel, que nós chamamos de pixel, é uma representação bidimensional de 2D. Então, cada quadradinho desse aqui é um pixel. É uma representação bidimensional 2D, ou seja, do volume 3D do tecido, no corte apresentado na TC. Então, cada quadradinho desse daí, você imagina uma fotografia, por exemplo, quando você pega uma imagem, que você dá o zoom nela, dependendo da imagem, se ela não tiver a quantidade de pixel necessária. Por exemplo, tem imagem que, dependendo da qualidade da imagem, ela foi produzida com uma quantidade de pixel pequena. Então ela só serve se ficar minúscula. Se você aumentar o tamanho dela, ela começa a perder qualidade, começa a apresentar pequenos quadradinhos. E a imagem começa a perder a nitidez. E começa a ficar uma imagem meio que ofusca, uma imagem sem qualidade. E aí quando você diminui, ela vai aproximando, ou seja, os quadradinhos eles vão se juntando e a imagem volta ao normal como ela era, pequena. Né? Então significa que a quantidade de pixels daquela imagem foi pequena, foi pouca. Então, ou seja, cada pedacinho desse aí representa um pedaço do volume, né? Uma quantidade de pixel é um volume, né? Uma junção de pixel é um volume, né? Então, olha só, galera. Então, o que é que acontece aí? Esse elemento tridimensional, que é o voxel, de tecido são chamados de elemento de volume. O voxel é determinado pela espessura do corte. Então, quanto mais fino o corte for, mais detalhe você vai ter no volume, né? Você vai produzir aí uma imagem volumétrica. Na tomografia existe as imagens da matriz, né? Quando você faz uma tomografia de crânio, por exemplo, você faz as primeiras imagens, as primeiras radiografias e os primeiros cortes. Ele realiza com cortes de 5 milímetros, né? Depois ele reconstrói por um corte de 1,25 ou 1,25 ou 1 milímetro. Então, olha só o que acontece aí. Aquelas imagens da matriz, ela não serve para reconstrução em 3D. Mas quando você reconstrói ela para uma imagem, para um elemento volumétrico, uma quantidade volumétrica, ou seja, aquela quantidade, ela é como se diminuísse a espessura do corte. E você tem, então, uma quantidade bem considerada de imagem. Então, daí, com a espessura fina e pequena, tem como você fazer uma reconstrução tridimensional. Então, a profundidade do corte
do elemento é definida pela espessura do corte. Bom, meus queridos, dando continuidade aí à nossa aula de protocolos em ressonância magnética, nós temos então uma demonstração em desenho de um processo de uma ressonância magnética. Olha só, você tem aqui, é como se fosse na tomografia. Você tem aqui a mesa de comando, né? Na mesa de comando, lá na salinha, aquela salinha de comando, você tem um computador. E lá naquele computador você tem o cara, o operador, o técnico, o tecnólogo em radiologia que trabalha ali naquele serviço. Bom, de posse do pedido do exame, o que ele vai fazer? Vai definir o tipo de exame que vai ser feito. Por exemplo, se é uma tomografia de crânio, beleza, então, uma ressonância de crânio. Então, o que é que o profissional vai fazer? De posse dessa informação, vai enviar essa informação para a interface de controle. A interface de controle, já de posse dessa informação, ela não depende mais da intervenção humana. Então, agora, de posse da informação, agora que ela sabe o que vai acontecer, ela vai enviar essa informação para o transmissor de frequência de rádio. Então, o que é que vai acontecer? Vai receber essa informação, esse transmissor de frequência de rádio vai definir que tipo de frequência vai ser enviado para aquele tipo de exame. Então, é diferente, isso pode mudar dependendo do tipo de exame, né? Então, de posse dessa informação, do tipo de exame e o tipo de frequência que vai ser enviado. Então, essa informação vai ser enviada, então, para o campo. Lembrando que o campo, por exemplo, é o crânio que vai ser feito, então toda a parte da cabeça do paciente fica debaixo do campo magnético. Depois nós vamos comentar isso por quê. Então fica debaixo do campo magnético. Então essa informação então vai ser enviada, vai provocar ali um sinal, um pulso, né, uma ressonância, e esse sinal vai ser enviado para o receptor. Essa informação vai ser enviada para o receptor, que vai, de posse dessa informação, vai enviar para o conversor analógico para digital. E essa informação vai ser enviada, convertida para o computador novamente, que vai transformar esse sinal em uma imagem. É assim que funciona, então, a ressonância magnética. Beleza, galera? Não tem muita diferença do processo da tomografia. Porém, a ressonância magnética não usa o campo de raio-x, o processo de radiação ionizante. Ela usa a radiofrequência e um campo magnético para produzir a informação, para produzir o sinal. Esse sinal, então, é enviado para o receptor, que é convertido num conversor analógico para digital, enviado para o computador e é transformado numa imagem de ressonância magnética. Ok, galera?